Nós somos do curso de Ciências da Computação do campus Arapiraca, da Universidade Federal de Alagoas. Este é um trabalho solicitado pelo professor Alexandre Paes, da disciplina Projeto e Análise de Algoritmo, onde nós iremos falar um pouco sobre o algoritmo Dijkstra. Eu sou a Asnaeli Farias e darei uma pequena introdução sobre o funcionamento desse algoritmo. Bom, este algoritmo foi proposto pelo cientista da computação holandês Edward Dijkstra em 1956, mas foi apenas publicado em 1959, daí que veio o nome desse algoritmo, do seu criador. Ele busca solucionar o problema do caminho mais curto no grafo, dirigido ou não dirigido, com arestas de pesos não negativos. Seu tempo computacional é O m mais n log de n, onde m é o número de arestas e n é o número de vértices. O algoritmo Dijkstra é um dos algoritmos que calcula o caminho de custo mínimo entre os vértices de um grafo. Escolhe-se um vértice como raiz. Aí, através disso, ele calcula o custo mínimo desse vértice para todos os demais vértices do grafo. Ele é considerado bastante simples, com um bom nível de performance. Contudo, ele não vai garantir a exatidão da solução caso haja a presença de arcos com valores negativos. Para resolver esse problema dos arcos com pesos negativos, existe um outro algoritmo que tem um maior tempo de execução que o Dijkstra, que é o algoritmo de Bellman-Ford. E o algoritmo, o que ele vai fazer? Ele vai considerar um conjunto S de menores caminhos, iniciando com o vértice inicial I. A cada passo do algoritmo, busca-se nas adjacências dos vértices pertencentes a S, aquele vértice com a menor distância relativa a I, e vai adicionando ao S, e então repetindo os passos até que todos os vértices alcançáveis por I estejam em S. E as arestas que vão estar ligando esses vértices já pertencem a S, e por isso elas vão ser desconsideradas. Ele vai partir de uma estimativa inicial para um custo mínimo e vai sucessivamente ajustando essa estimativa. Poderemos ver isso de uma forma melhor mais para frente. E ele vai considerar que um vértice está fechado quando tiver sido obtido um caminho de custo mínimo do vértice, tomando como raiz da busca até ele. Caso contrário, ele é dito que está aberto. Bom, inicialmente, todos os nós têm um custo infinito, como a gente pode ver aqui, o V, o X e o Y. E a raiz de busca, que vai ser o S, ela tem valor zero. E os precedentes, eles pode se atribuir qualquer valor. Por exemplo, o precedente de U, ele é o vértice que precede ele no caminho de custo mínimo de S até U. Aí, primeiramente, eu seleciono o vértice S, que vai estar inicialmente aberto. E aí, depois eu fecho ele. Aí, eu vou recalcular as estimativas de U e V. Esse cálculo é feito, eu somo o valor que está em S com o valor do arco. Nesse caso aqui é 10. Então, de S até U, eu tenho 10. E de 0 até X, eu tenho o valor 5 no arco. Então, somando, o X inicialmente vai ficar com o valor 5. Agora, eu vou selecionar o X, vou fechar ele, vou recalcular U, V e Y a partir de X. Então, X, o valor de arco é 3, o valor que eu tenho em X é 5, então o valor de U vai ficar 8. Eu faço a soma de 5 mais 3. No V vai ocorrer a mesma coisa. O valor do arco é 9, somando com 5 vai dar 14. No Y também, o valor do arco é 2, somando com 5, 7. Então, esses são os valores estimados deles. Aí agora eu vou selecionar o vértice Y e vou fazer o mesmo procedimento, calculando com os valores do arco e somando. Aí agora nesse caso o V já vai ficar 13, porque vai ser a soma de 7 com 6. E o Y vai ser 7, porque somando 5 mais 2 do valor do arco. E agora, vou estimar o U. Vou selecionar o U, depois vou fechar ele e vou recalcular a estimativa de V. Onde eu vou somar o 8 mais o 1 e vai dar o 9.
último, eu vou selecionar o V, vou fechar o V e vou ter as estimativas finais, onde o U vai ficar com 8, o V com 9, o S, que é o nosso raiz de busca, 0, o X 5 e o Y 7. E a partir daí, eu vou poder calcular o custo mínimo, né? O caminho mínimo a ser traçado. Considere o caminho de custo mínimo que vai de S até V. O custo mínimo é 9. Então, o vértice precedente de V na última tabela é o U, como a gente pode ver aqui. Sendo assim, o caminho está S, U e V. Mas o precedente de U é X, como a gente pode ver aqui. Precedente de U, X. Portanto, o caminho é S, X, U, V. E por último, o precedente de X é o próprio vértice S, que a gente pode ver aqui. Então, o caminho de custo mínimo desse exemplo vai ser S, X, U, V. Olá, meu nome é Larissa e eu falo um pouco sobre os tipos de busca em que pode ser usado o algoritmo Dijkstra. Temos a de profundidade, em que é escolhido o vértice V, que foi descoberto recentemente, e explora-se suas arestas. Após explorar, todas as arestas de V, volta-se para o vértice da qual V foi descoberto e explora-se suas arestas. Então, assim, se ainda restar vértices para serem descobertos, um é selecionado como nova fonte. E todo esse processo é repetido até que todos os vértices do grafo sejam descobertos. Temos o de largura, que o foco é no vértice, em explorar o vértice e não as arestas, como o de profundidade. E aqui é escolhido o vértice S, e o foco é descobrir todos os vértices em que é possível chegar a partir de S. E só após, descobrir isso é que passa para outro vértice. Também com isso é possível calcular a distância, que é o número mais pequeno de arestas de S para qualquer outro vértice. Temos a ordenação topológica, que consiste em ordenar linearmente os vértices de um grafo acíclico dirigido, de forma que, se existe uma aresta, VW no grafo, então V tem que aparecer antes de W. Se o grafo for cíclico, formar um ciclo, é impossível de se resolver. E pode ser que exista mais de uma forma de ordenação, mais de uma solução. Então temos o problema de caminho de custo mínimo, em que é mais usado o algoritmo Dijkstra para resolver. Consiste em calcular o custo dos arcos. Neste problema, os arcos têm um valor, os arcos dos grafos têm um valor. Então, um caminho A ele vai ser mais barato que um caminho B se o seu custo for menor. E este mesmo caminho A tem um custo mínimo somente se não houver nenhum outro caminho com a mesma origem e término mais barato que A. E o objetivo em si, deste problema do caminho de custo mínimo, é que, dado os vértices ST, o objetivo é encontrar um caminho com custo mínimo entre esses vértices. Porém, há problemas que são gerados a partir disto, Caso não haja caminho entre ST, ou se todos os arcos do gráfico têm custo 1, porque quando isso acontece, todos os caminhos são de custo mínimo. Bem, eu sou o João Gabriel e eu vou mostrar algumas aplicações e alguns artigos relacionados ao Dijkstra.
A primeira é esse algoritmo de aplicação do algoritmo Dijkstra para o plano de roteamento de frota de táxis partindo do ponto fixo e tem o objetivo de percorrer a menor distância por esses táxis até seu destino e no caso dele sempre parte do mesmo ponto. A fonte sempre é a mesma, não muda. Aí tem esse outro artigo que é a metodologia baseada no algoritmo de Dijkstra para a roteirização de pontos turísticos em Ouro Preto. Ele é utilizado a partir de grafos e tem o objetivo de percorrer vários pontos em sequência. Ou seja, ele não tem o objetivo de sair do ponto A até o ponto B. Ele sai do ponto A até o ponto B percorrendo vários pontos turísticos na cidade de Ouro Preto. Ele é utilizado para caminhos a pé. Geralmente os algoritmos de Dijkstra são utilizados para rotas de carro, mas esse é para utilizar percurso a pé nos pontos turísticos. E esse outro artigo do problema de caminho mais curto, do algoritmo de Dijkstra, ele tem o objetivo de percorrer o menor caminho entre nós, do ponto A até o ponto B, e ela é rede orientada, ou seja, todos os pesos não são negativos. E aqui nós temos um exemplo do algoritmo de Dijkstra, né? Aqui no começo ele define a distância da fonte até a própria fonte como sendo zero, para poder pegar a fonte como sendo a menor distância na primeira execução, e define a distância para todos os outros grafos, todos os outros pontos do grafo que não sejam a fonte como sendo infinito, e adiciona todos eles a uma fila. Enquanto essa fila não for vazia, ele pega a menor distância, o vértice que tem a menor distância, e remove ele da fila, e em seguida ele vê para todos os vizinhos de V. Ele calcula a distância que irá percorrer e armazena no grafo. Um exemplo disso é esse GIF que está sendo executado aqui. Digamos que esse é o nó que a gente está percorrendo agora. Ele calcula a menor distância e depois define o valor para todos os pontos subsequentes desse nó, calculando a distância e armazenando lá. E aqui são algumas referências que nós utilizamos. Os 3 primeiros links são os artigos que nós citamos. O quarto link é do código, né, que nós mostramos no slide anterior. E o último é a imagem do GIF que nós utilizamos no slide anterior também.